Sabe aquelas promessas de lucro fácil, mensagens urgentes do banco ou um pedido de ajuda de um familiar que parece um pouco estranho? O que antes eram tentativas meio amadoras, hoje virou uma indústria. Uma verdadeira fábrica de ilusões. Vamos mergulhar fundo nesse universo dos novos golpes digitais, que já se tornaram uma epidemia cada vez mais sofisticada. E a escala disso é simplesmente assustadora. Dá uma olhada nesse número. 56 milhões. Esse é o número de brasileiros que foram vítimas de alguma fraude financeira online só no último ano. É basicamente uma em cada 3 pessoas com acesso à internet no país. É muita gente. E o pior é que o problema não para de crescer. Os ataques de phishing, que são a porta de entrada para a maioria dessas fraudes, tiveram um aumento de quase 60% em um único ano. É um crescimento absurdo e ele é alimentado por novas tecnologias que deixam os golpes muito mais convincentes e difíceis de perceber. Ok, então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos entender o tamanho do problema, essa epidemia silenciosa. Depois, vamos ver qual é a principal arma deles, a nossa mente. Em seguida, a gente explora o arsenal tecnológico que os usam, o rastro de destruição que deixam e, o mais importante, o manual de sobrevivência digital. E a gente fecha com uma reflexão sobre essa batalha sem fim pela confiança. Então, vamos lá. Para começar, é crucial entender que não estamos falando de lobos solitários. Isso aqui é uma indústria profissional, operada por organizações criminosas de verdade. Uma epidemia que age em silêncio. E o impacto financeiro? É gigantesco. A estimativa é que os prejuízos com golpes no Brasil passem de 10 bilhões de reais em 2024. E para chegar nesses valores, esses grupos funcionam como empresas, sabia? Com centrais de telemarketing, especialistas em lavagem de dinheiro, tudo usando a velocidade do Pix para fazer o dinheiro sumir em questão de minutos. Mas como eles conseguem? A tecnologia é a ferramenta, claro, mas a arma principal dos golpistas é a mente humana. O foco deles é na manipulação da nossa psicologia, uma tática que tem nome, engenharia social. E eles quase sempre seguem um roteiro, um passo a passo. Primeiro, eles coletam informações sobre os alvos, muitas vezes o que a gente mesmo posta nas redes sociais. Depois, eles criam uma relação para ganhar confiança. Só aí, quando a guarda está baixa, eles partem para a exploração. E por fim, a fuga. Desaparecem sem deixar rastros. Para conseguir enganar, eles exploram gatilhos psicológicos que todos nós temos. O senso de urgência, aquela coisa do haja agora ou a sua conta será bloqueada, que nos faz agir por impulso. O respeito à autoridade quando se passam por um gerente de banco. A prova social com depoimentos falsos de clientes satisfeitos. E a simpatia, que é super comum nos golpes românticos. Olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A grande vulnerabilidade explorada não está nos nossos celulares ou computadores. Não é uma falha de software, é uma falha humana. O alvo é a mente, não a máquina. Certo. Agora vamos juntar essa psicologia com a tecnologia. Vamos ver como as novas ferramentas deram um upgrade absurdo nessas táticas, criando um arsenal muito mais perigoso para os criminosos. A evolução é gritante. Lembra daquele conselho antigo de procure erros de português no e-mail? Pois é, pode esquecer. O phishing antigo, cheio de erros, está morrendo. Com a inteligência artificial, os criminosos criam mensagens perfeitas, personalizadas, com desenho profissional. Fica quase impossível diferenciar do real. E o alvo principal, sem nenhuma surpresa, continua sendo o setor financeiro e de seguros. Afinal, é lá que está o dinheiro, né? Os golpistas também se aproveitam da nossa confiança em marcas gigantes. Empresas de tecnologia como Microsoft e Google e, claro, os grandes bancos são as mais imitadas para enganar as pessoas e conseguir roubar senhas e dados. Mas talvez a arma mais alarmante desse novo arsenal seja o deepfake. Com inteligência artificial, os criminosos conseguem criar áudios e vídeos falsos que são, praticamente impossíveis de distinguir da realidade. É assustador. E isso não é coisa de filme de ficção científica, não. Já está acontecendo e em larga escala. Desde fraudes corporativas milionárias, como o caso desse executivo em Hong Kong que perdeu 25 milhões de dólares numa chamada de vídeo falsa, até aqui no Brasil, com a clonagem de voz de famosos para enganar o grande público. Agora, vamos falar do impacto real disso tudo, porque o prejuízo vai muito, mas muito além do dinheiro perdido. O custo emocional é simplesmente devastador. As vítimas falam em vergonha, culpa, um sentimento de impotência.
É um trauma psicológico que fica por muito tempo, mesmo depois que o dinheiro já se foi, e que pode levar a quadros sérios de ansiedade e depressão. Ok, o cenário parece bem complicado, mas não estamos de mãos atadas. Chegou a hora de falar sobre como a gente pode se defender. Vamos a um verdadeiro manual de sobrevivência. A primeira linha de defesa é o básico bem feito, uma boa higiene digital. A regra número 1 é: desconfie sempre. Se a oferta é boa demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Outra coisa, ative a autenticação de 2 fatores em tudo. Recebeu uma ligação estranha do banco? Desligue e ligue você de volta para o número oficial. E, pelo amor de Deus, nunca, jamais, em hipótese alguma, compartilhe códigos de verificação. Para fortalecer as barreiras, todo cuidado é pouco com links e QR Codes de origem duvidosa. E senhas. Use senhas fortes e principalmente únicas para cada serviço. A gente sabe que é difícil lembrar de todas, então usar um gerenciador de senhas pode ser uma mão na roda. Do lado de lá, as instituições também estão se mexendo. O Banco Central, por exemplo, está implementando o MED 2.0. É um mecanismo novo do Pix, feito para rastrear e bloquear o dinheiro de golpes em várias camadas, o que aumenta, e muito, a chance de recuperar o valor perdido. O que fica claro com tudo isso é que a gente está no meio de uma batalha constante. É como uma corrida armamentista digital. De um lado, os ataques ficam mais sofisticados, do outro, as defesas tentam acompanhar. Nesse cenário todo, a tecnologia é uma faca de 2 gumes. Pode ser a arma e pode ser o escudo. Mas no fim do dia, a defesa mais poderosa que existe é uma mente bem informada, uma mente cética, que aprendeu a questionar o que vê e o que ouve. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nessa corrida armamentista digital, onde a tecnologia borra cada vez mais as linhas entre o que é real e o que é falso, será que o nosso próprio pensamento crítico não é, no fim das contas, a melhor defesa que cada um de nós pode ter?